Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Mobiliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal Centro. Olá, confira a partir de agora os principais destaques de Linhares e região no Sim Notícias, que está começando e você vai conferir nesta quinta-feira. Jovem que matou um adolescente no bairro Santa Cruz foi preso pela polícia e confessou o assassinato. Dupla é presa cometendo assaltos nas imediações da Facele, no bairro Novo Horizonte. Estão abertas as inscrições para os cursos de violão do projeto Ocupação Social no Aviso Interlagos. Mais um cruzamento da BR-101 em Linhares está com semáforos queimados. E nesse Dia Mundial do Consumidor, eu converso com o coordenador do Procon Municipal de Linhares, que divulgou a lista das empresas com maior número de reclamações no órgão. Confira também a coluna Canal Salto Alto com a nossa colega jornalista Tati Serafim e o esporte com Altemar Félix. Esses e outros destaques agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Pessoal da Grande Vitória que nos acompanha pelo Canal 20, obrigado pela sua audiência. A polícia prendeu o jovem que matou a tiros um menor no residencial Jocafe, em Linhares, na semana passada. A vítima foi baleada dentro de casa, ele estava na companhia da mãe, que chegou a apelar para que o filho não fosse morto, mas o assassino não pensou duas vezes. A polícia levou 6 dias para colher informações e elucidar um crime com requintes de crueldade. A morte do adolescente Valdinei Alves, de 16 anos, no último dia 8, já não é mais mistério para a Polícia Civil. O matador está preso e deve ser levado ainda hoje para o presídio de Linhares. Trata-se de Eloy Teixeira dos Santos. Para a polícia, foi ele quem invadiu a casa da vítima e, na frente da mãe do adolescente, desferiu vários tiros. O adolescente morreu no local. No dia 8 de março, o indivíduo de nome Valdinei Alves foi vítima de homicídio. Logo depois da prática delitiva, nós conseguimos identificar o autor do crime, bem como colher informações sobre a presença de um outro comparsa na cena do episódio. Dias depois, nós solicitamos a prisão dele ao Poder Judiciário, que foi deferida, e na data de ontem ele foi preso durante a atuação da Força Tática. Portanto, 6 dias aí após a prática delitiva, o autor foi preso, confessou o crime, anunciou a circunstância em que o crime ocorreu, anunciou como motivação uma desavença decorrente do tráfico de drogas e outras práticas delitivas. Mas o que chama atenção para esse episódio, na verdade, é o drama vivenciado pela mãe da vítima, né? Uma senhora de bem, dedicada às atuações lícitas, trabalhadora, e que se viu nesse cenário terrível de ver o assassinato do próprio filho. Mesmo após solicitar que o autor não retirasse-lhe a vida, ele matou o filho dessa senhora na presença dela. No dia do crime, a mãe tentou a todo custo evitar a morte do filho diante do pesadelo da cena. Mas as investigações mostraram um matador impiedoso e determinado a tirar a vida da vítima. Ele chegou na residência, anunciou que precisava falar com a vítima. A mãe já desconfiou que alguma coisa de ruim estava para acontecer. Eles têm uma breve discussão, ele saca a arma de fogo, a mãe tenta intervir, tenta segurá-la, implora para que não mate o filho. Ele começa os disparos e a vítima termina morta metros à frente. Aliás, a vítima já teve passagens pela polícia. O delegado afirma que a grande motivação para a violência é o controle do tráfico de drogas no Jocafe. Eles têm uma desavença decorrente de práticas ilícitas ali, dentre elas o tráfico de drogas. Uma cena triste que mãe nenhuma quer imaginar. O delegado do caso deu um recado para os pais, principalmente para não perder as rédeas dos filhos, porque o caminho não é nada agradável. Vale o alerta para os pais de não perderem as rédeas da educação e criação dos seus filhos, evitando que eles se enveredem pelo caminho da prática criminosa. De certo que o desfecho ou vai ser morte por outros criminosos, ou vai ser temporadas na prisão, ou até morte durante confronto com a polícia. E 2 jovens foram presos minutos depois de cometerem um assalto a uma mulher nas imediações da Facele, a Faculdade Pública aqui de Linhares, no bairro Novo Horizonte, por volta das 9h30 da noite de quarta-feira. A polícia militar foi acionada e perseguiu a dupla que estava em uma moto.
Os 2 jovens, ambos de 18 anos, foram presos no bairro São José. Inicialmente, nada foi encontrado com eles, mas, segundo a vítima, um aparelho celular foi roubado pelos suspeitos. Ambos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares e autuados pelo delegado de plantão. O projeto Praia Acessível continua acontecendo na Lagoa Nova, em Linhares. A iniciativa promove lazer inclusivo à população do município e funciona todos os dias da semana, inclusive aos sábados e domingos, sempre das 9 da manhã às 3 da tarde. O Praia Acessível dispõe de equipamentos e profissionais que promovem o acesso a pessoas idosas com limitações de mobilidade e deficientes às areias e ao banho de lagoa. E para auxiliar e orientar as pessoas para um lazer seguro, o projeto conta ainda com assistentes sociais, psicólogos e professores de educação física, além de guarda-vidas para garantir a segurança dos banhistas, né? Bom, quinta-feira é dia da coluna Canal Salto Alto, sempre com dicas bacanas aí com a jornalista Tati Serafim. Oi, gente, hoje estou aqui no Salão Edi Penteado porque eu vou falar de uma super tendência que está bombando agora em 2018. Essa tendência vai e volta, mas este ano ela veio com tudo e está fazendo literalmente a cabeça da mulherada. Tem um monte de famosos usando. Eu estou falando da franja. Dá só uma olhada quem já aderiu ao penteado. E uma franja que tá dando o que falar, gente, é da atriz Bianca Bin, da novela Do Outro Lado do Paraíso. Aquela franjinha mais curtinha, desfiada, super descolada. Mas será que toda mulher pode cortar a franja? Eu posso cortar, você, quem é magra, quem é gordinho, que tem um rosto redondo, quadrado. Qualquer pessoa pode se jogar nessa nova tendência? É o que a gente vai descobrir hoje. Eu vou conversar com a Edi e ela vai falar pra gente e nos dar algumas dicas. E o melhor de tudo, hoje eu vou cortar a minha franja. Pela primeira vez eu vou cortar minha franja. Já usei aquela franjona de lado e tudo, mas a franja normal assim, nunca usei. Será que vai ficar bom? Será que eu vou ter coragem? Quer descobrir? Então vem comigo. Gente, eu já tô aqui com a Edi, que vai falar um pouquinho pra gente sobre essa tendência aí das franjas. Edi, toda mulher pode ter franja? Como é que é? Fala pra mim. Eu vou te dizer que pode sim. Você querendo usar a franja, pode usar do jeito que você quiser. É lógico que existe a simetria facial, que você pode determinar o tipo de franja para cada rosto. Digamos que um rosto muito oval. Se eu cortar uma franja muito oval, eu vou talvez não disfarçar aquilo que eu gostaria. Como se uma pessoa tiver uma face muito quadrada e eu cortar uma franja muito reta, também não vou amenizar aquilo que ela gostaria. Então existem as técnicas, mas lembrando que gosto é gosto. Se você quiser cortar quadrada, redonda, repicada, desconectada, simétrica ou assimétrica, é um mês só, depois volta tudo ao normal. Depois cresce, né? Mas pelo menos você fez aquilo que você tinha vontade de fazer e pronto. É porque acabou aquela coisa de padrão, tem que ser assim, assado, porque a famosa tá fazendo. Assim, é o que você quer mesmo, é o seu gosto. A atriz Bianca, ela, com a personagem Clara, ela chegou com essa franja totalmente assimétrica. Até assustou. Muitas clientes falaram, aquela franja você já cortou ela? Então, assim, na verdade, não é muito um padrão de gosto das mulheres. Elas gostam dessa franja sim, mas um pouquinho mais arrumadinha. Porque, na verdade, muitas pessoas às vezes se preocupam com o que os outros vão dizer. Então, se você não se preocupa muito com isso, faz, né? Logo cresce e pronto. Isso aí, agora, será que eu vou ter coragem de cortar, Edi? Você pode fazer qualquer franja que você quiser. Quadrada, redonda, repicada, simétrica, assimétrica, vai ficar tudo bom. Mas eu garanto que o resultado final vai ficar top. E eu confio, né? Então pode deixar que eu vou me soltar e cortar minha franja e vou mostrar o resultado aí pra vocês. Tcharam! Uhul!
E aí, gente, gostaram? Ai, eu tô me achando agora com essa franja. Ó, a Edi falou que é bom ficar bagunçadinho a franja, pra aparecer o repicado, valorizar o corte. E aí, gostaram? Gente, espero que vocês tenham gostado. Fica aí as dicas da Edi, tá? Tem algumas técnicas pra gente cortar o cabelo, cortar a franja de acordo com o seu rosto. Mas se joga, querida, usa do jeito que você quiser, aquilo que você se acha bem, tá bom? Então, se você curtiu esse vídeo, curte aí, se inscreve no canal. Semana que vem eu volto com mais dicas, tá bom? Um grande beijo. Tchau! Obrigado, Tati, pela participação, pelas dicas e até semana que vem. Agora a gente vê como fica o tempo nesta sexta-feira em toda a região. A sexta-feira será com sol entre nuvens, mais uma vez sem chuva. As temperaturas oscilam entre 24 e 35 graus em Linhares, em Colatina mínima de 22 e máxima de 32, mínima de 24 e máxima de 35 em São Mateus e em Vitória mínima de 25 e máxima de 36 graus. Olha, daqui a pouco, depois do intervalo, estão abertas inscrições para o curso de violão do projeto Ocupação Social para moradores do bairro Interlagos e também Aviso. É depois do intervalo. Bom, e os transtornos para quem passa pelos cruzamentos da BR-101 aqui em Linhares não param. Já são 3 os cruzamentos com semáforos queimados ao longo da BR-101 no perímetro urbano da cidade. O primeiro a apresentar problemas foi no semáforo que liga os bairros Conceição e Novo Horizonte na última segunda-feira e que ainda não foi consertado. Na quarta-feira, os semáforos que funcionam no cruzamento entre os bairros Lagoa do Meio e Três Barras e o chamado trevo de acesso ao bairro Shell também apresentaram falhas. Num deles, segundo a Eco 101, o problema foi causado por um acidente envolvendo um caminhão. Nos demais, a empresa não informou o que houve de fato. Em resposta a este assunto, a Eco 101 disse que há uma equipe fazendo a manutenção desde ontem para normalizar o fluxo, mas não deu prazo para concluir o serviço. Segundo a concessionária, já foi feita a substituição de cabos e estão sendo feitos agora os últimos reparos para que a situação seja normalizada. O Centro de Referência e Assistência Social CRAS do Interlagos está com inscrições abertas para aulas de violão e canto. As aulas são oferecidas pelo projeto FAMES nas comunidades, que é desenvolvido pela Faculdade de Música do Espírito Santo, em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, FAPES, e faz parte das ações do Programa Ocupação Social do Governo do Estado. São 180 vagas nos 2 cursos, voltado para moradores de 7 a 26 anos nos bairros Interlagos e Aviso. Para se inscrever, o interessado deve comparecer ao CRAS no bairro Interlagos nas segundas-feiras, das 4 às 5 da tarde. Olha, tem que levar documentos pessoais. As inscrições ficam abertas até que as turmas sejam preenchidas por completo. Vamos ver agora os números do café. O Arábica tipo 6, R$ 400 a saca. Arábica 7, R$ 380. Conilon tipo 7 está cotado a R$ 289 a saca. E Altema Félix atualiza os destaques do esporte. Sim Esportes. Oferecimento Paulos Esportes e Central Bikes e Motos. Momentos decisivos na Copa Verão de Futebol Amador 2018. Vamos conferir os jogos que vão definir os semifinalistas do próximo domingo nessa competição aqui em Linhares. Copa Verão de Futebol Amador está aí em Brejo Grande, no interior. 8 da manhã, Nacional do Aviso e Canivete. É no domingão. Às 13 horas, Araçá e Botafogo do BNH, Aspirante. Local agora, Bagueira, também no interior. 13 horas, Red Bull do Interlagos e Operário também do Interlagos. Às 15 horas, Bagueira e Japira, é um grande clássico do interior, hein? Bem, agora não tem jogo de volta, hein? Destas partidas vão sair os semifinalistas da competição. Segundo o desportista Ademir Bento, da organização, as semifinais vão continuar sendo no interior, já que campos públicos aqui da sede
estão sendo recuperados. Ele espera, junto com os participantes da competição, que até a finalíssima da Copa Verão 2018, que pelo menos o campo do Vasquinho do Interlagos esteja pronto. Pelo menos essa é a torcida. Então, vamos torcer juntos. Muito bem, Altemar, valeu pela participação. Até a próxima edição do Sim Notícias. E logo após o intervalo comercial, eu converso com Geraldo Rosa, coordenador do Procon de Linhares, que fala sobre a lista com o ranking das empresas com maior número de queixas na unidade. Essa lista ficou pronta e divulgada nesta quinta-feira. O bate-papo é daqui a pouco, após o intervalo. Pois é, minha gente, nós na edição passada conversamos com a advogada especialista no direito do consumidor falando sobre o Dia do Consumidor. O dia é exatamente nesta quinta-feira, dia 15 de março. E eu converso hoje com o diretor do Procon Municipal aqui de Linhares, Geraldo Rosa, porque nesta manhã ocorreu uma ação no centro de Linhares de conscientização para tirar dúvidas dos consumidores, marcando esse dia. E foi exatamente hoje divulgado o ranking das empresas com maior número de queixas junto ao Procon aqui da cidade. Eu converso então com o Geraldo, que vai falar um pouquinho sobre esse ranking, um ranking bastante elevado, e a gente daqui a pouco vai dar o nome de algumas dessas principais empresas reclamadas no Procon Municipal. Geraldo, tudo bem? Boa noite, Cláudio. Boa noite. Geraldo, foi uma ação educativa, né, realizada hoje exatamente para marcar esse Dia Mundial do Consumidor, né? Sim, Cláudio, conforme a gente anunciou no dia de ontem, hoje o Procon não poderia deixar de prestar uma homenagem ao consumidor, né, e sair lá da sua zona de conforto, né? se é que pode se chamar, né, de zona de conforto, e ir até o consumidor. Um sinal de, né, de reverência ao consumidor, que a gente está com ele, mostrar que além da gente estar lá na nossa sede, todos os dias aguardando a sua visita para atendê-lo, a gente também está à sua disposição para ir junto a ele também, junto ao comércio, na rua, aonde for houver a necessidade da atuação do Procon. Então nós fizemos hoje essa homenagem ao consumidor, né? Passamos a parte da manhã ali ao lado do mercado municipal, atendendo aos consumidores, e foi muito positivo. Que bacana, uma parceria com a Facere, isso, né? A gente achou até interessante que mesmo a gente divulgando os meios de comunicação, constantemente falando na defesa do consumidor, no Procon, as pessoas quando vê uma notícia e tal, que o Procon vai estar na rua, eles procuram. É interessante. É interessante, né? Isso. E como você falou, o doutor Bernardo, o coordenador do curso de Direito o diretor acadêmico lá da Facere, o diretor acadêmico, esteve com a gente lá hoje. Bacana. E ajudou, né, a prestar esclarecimentos e orientações no âmbito jurídico. Tá, jóia, instruindo a nossa comunidade, né? A gente fez questão de retomar esse assunto, nós falamos disso na edição passada, exatamente porque o Geraldo traz para a gente hoje esse documento, esse relatório aqui, gente. E antes da gente falar desse ranking das empresas com maior número de queixas junto ao Procon, eu vou dar um nome das 10 empresas. É um documento público, né, Geraldo? Pode ser consultado. Já, né, está no site da Prefeitura, né, no link Procon, né? Isso, já é público isso aí. Ok, qualquer pessoa pode acessar, mas eu vou adiantar aqui as 10 empresas, né, com maior número de queixas no Procon aqui da cidade de Linhares. Em primeiro lugar está a Vivo, Gerência de Relacionamentos Especiais da Vivo, né? Foram 775 atendimentos, né, junto ao Procon. Aliás, nem todo atendimento gera uma reclamação oficial, formal, né, Geraldo? Não, com certeza. É bom separar isso. Parte dessas queixas foram solucionadas através de atendimento telefônico, via direto, né, canal Procon Vivo, e não precisou abrir uma queixa. Não precisou nem mesmo de haver aquela notificação por escrito, né, que é a CIP, uma carta de informação preliminar que a gente envia à empresa, notificando aquela reclamação, e posteriormente vem a resolução dessa reclamação por carta também. É um dos atendimentos. E o primeiro, que é o preliminar, é feito diretamente via telefone. Pois é. Nesses atendimentos gerais, então, foram 755 pessoas que procuraram o Procon para reclamar da Vivo, Gerência de Relacionamentos Especiais. A Telefônica Brasil, que é uma outra ramificação também da Vivo, né, com mais 418 atendimentos. Depois vem a Oi Telemar, Norte Leste, né, o Imóvel, esse grupo de empresas aí com 339 atendimentos, né, relacionados a esse assunto. A da Casa Financeira, que aparece também mais uma vez. A Claro também teve muita reclamação. O Banco Bradesco,
o Avista, né, que é uma administradora de cartões de crédito e também empréstimos aqui na região. A Excelsa, né, Espírito Santo Centrais Elétricas, muitas reclamações da Excelsa. Em 9º lugar, a Caixa Econômica Federal. E o 10º, que foi a Sky Brasil, né, a gente sabe, TV por assinatura. E a lista segue, né, com empresas, não só empresas nacionais, como empresas estaduais e municipais, empresas aqui do comércio de Linhares. A gente não vai divulgar a lista toda, porque é uma lista enorme, mas você, consumidor, pode consultar lá na página da Prefeitura de Linhares, no link Procon. Geraldo, mais uma vez, então, as operadoras de telefonia estão liderando esse número de reclamações, né? É isso aí, Cláudio. Devido ao próprio número, né, de aparelhos celulares que existe hoje no Brasil, inclusive o Brasil acho que é um dos primeiros países no mundo, né, em número de aparelhos celulares, né? Supera o número de habitantes, pesquisas, né? Isso gera realmente uma grande demanda. E o próprio consumidor também, que adquire muitos produtos da Vivo e de outras operadoras, sem também ter um maior conhecimento sobre aquilo que está contratando. Pois é. E isso gera muito problema. Aliás, a advogada que esteve conosco aqui, a doutora Maiara Quinquim, até falava sobre isso, né? Porque, às vezes, esses contratos, esses produtos que a empresa, que a Vivo, vamos falar aqui claramente, oferece, são tudo via telefone. Às vezes a pessoa ouve, estou te oferecendo um produto, um pacote tal, a pessoa não entende muito bem, acaba comprando e, enfim, acaba gerando um problema e aí leva até o Procon para resolver às vezes, né? Esses tipos de pacotes que são oferecidos, eles são realmente muito complexos. Às vezes a dificuldade, os próprios atendentes costumam se enrolar. Não sabem explicar. Não saber explicar para a gente o que aconteceu com aquele consumidor, o que está acontecendo com aquele plano dele. Porque são muitas ofertas de vantagens e tal, e muitas dessas ofertas o próprio consumidor não vai usar e nem tem interesse naquilo. Pois é. Gera-se pacotes complicados, né? E que só acaba levando o consumidor para um caminho desagradável, que é às vezes o da inadimplência. Pois é. Ô Geraldo, agora ao lado, né, junto aqui nesse grupo dos 10 com o maior número de queixas, estão também as instituições financeiras, né? Questão de empréstimos, operadores de cartões. É uma constante isso, né? Claro, devido a essa situação do nosso país, essa questão financeira, né, que é um fantasma que não larga a gente de jeito nenhum, isso leva, né, a população a própria falta de emprego, né? Essa questão de emprego e o nível salarial do nosso país, que também não é o ideal que se busca. Isso tudo leva a problemas financeiros constantes. Então a população não tem uma vida financeira muito saudável. Aí, aliado a isso, vem essas ofertas de serviço hoje, que são praticamente essenciais, que hoje é difícil você não ter um serviço de internet, uma TV a cabo, a energia, água, gás, são coisas que você não tem como se livrar disso. É essencial, né? Aí esses fatores acabam onerando o salário da população. Quando entra nesses contratos com as financeiras, que geralmente são contratos de juros altos, prestações longas. A pessoa no desespero para pegar um empréstimo. Isso, vai, pega, às vezes não tem nem condições de analisar na hora se aquilo vai ser bom, se não vai. Vai pensar quando a parcela chega. Vai na busca só daquele recurso de momento para solucionar também aquele problema de momento. Mas isso no futuro gera outros problemas. Uma dor de cabeça danada. E a prova está aqui, viu, gente? O número de reclamações de empresas aqui eu estou colocando bancos e financeiras, né, que fazem empréstimos bancários, são muitas, né? O número de empresas é altíssimo. Está empatado aí em termos de reclamações com relação às operadoras de telefonia. Ô, Geraldo, agora eu imagino, eu como consumidor, todos nós somos consumidores, a gente precisa consumir, falávamos isso também na edição de ontem. O consumidor tem uma grande arma na mão que, inclusive, com esse ranking aqui, com o nome dessas empresas lá, é público, pode consultar, ele pode, inclusive, dizer, não, eu vou evitar comprar dessa empresa porque ela é muito reclamada, tem muitas queixas contra ela, né? Eu falo muito para os consumidores que o melhor fiscal é o próprio consumidor. Porque o consumidor está em todo lugar, todo momento. Ninguém é obrigado a comprar nada, isso, né? E já o Procon e os órgãos de fiscalização nem sempre estão, né, nos lugares que se faz necessário. Então, o consumidor ele tem o poder na mão. Ele pode estar filtrando isso aí, ele pode estar exigindo, cobrando das empresas isso aí, eliminando, punindo, porque a maior punição que a empresa possa ter não é uma multa de um órgão fiscalizatório. A maior
prejuízo que ela tem é a fuga do cliente. Porque uma empresa sem cliente, ela não existe, ela vai estar fadada, né, à falência. Ao fracasso. Importante. Pois é, repetimos, essa lista das empresas segue lá no link do PROCON no site da Prefeitura de Linhares. Geraldo, agora, a partir desse relatório, que é do ano de 2017, né? Você estava me dizendo aqui que foram pelo menos mais de 5 mil atendimentos, né, que o PROCON fez. Agora não dá para precisar aí quantos desses geraram realmente uma queixa formal, né? Tá. Você tem uma ideia? Tem. Desses 5 mil, 1.088 atendimentos se transformaram em processos administrativos. Foram gerados audiências, né? Dessas audiências tiveram casos que foram solucionados e casos que não foram solucionados. O índice, percentual nosso de acordo nessas audiências de resolução favorável, né, ao consumidor, ele gera em torno de 40%, 50%. Um bom percentual, né? Um bom percentual. Esse restante acaba indo para o judiciário, né? Porque nem sempre, às vezes, o que gerou o problema, o consumidor, às vezes, está com a razão naquela questão, né? Ele pode não ter um amparo legal naquela questão. Tá certo. E essas empresas, Geraldo, elas são notificadas desse ranking? Elas tomam conhecimento de como está a situação delas perante o consumidor? Tem sim, Cláudio. E, inclusive, isso aí é uma pedra no sapato das empresas, principalmente no ramo financeiro. Os bancos detestam isso aí. Isso é a maior arma que o SINDEC, né, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui para se trabalhar e dar uma confiabilidade ao nosso trabalho, que é justamente a divulgação dessa lista. Todas as empresas fogem disso aí. Ninguém quer entrar nessa lista aí. Os bancos, eles desenvolvem trabalhos e ações internas justamente para diminuir as reclamações, para melhorar. Eles trabalham constantemente para melhorar isso aí, justamente para evitar essa lista. Tá aí. O mais importante disso tudo, né, Geraldo, é um consumidor consciente, bem instruído. Prova disso sempre foi a ação de hoje pela manhã, né, dessa quinta-feira pela manhã, exatamente levando a informação, e o consumidor ele tem que estar bem informado, sabendo dos seus direitos e deveres também, né? Isso, a gente busca muito a formação da cidadania. Não é à toa, né, que o PROCON é ligado à Secretaria de Cidadania, Segurança e Cidadania. Nós trabalhamos muito em cima disso, porque o consumidor, a partir do momento que ele tem consciência e conhecimento dos seus direitos, dos seus deveres, ele cai menos em armadilhas, ele evita problemas, ele ajuda a punir esse pessoal que às vezes insiste em infringir a lei. Então o relacionamento torna-se muito mais saudável quando existe um consumidor consciente. E essa é a nossa busca, e com a ajuda, né, de vocês, da imprensa, a gente tem feito o que é possível, né, para atingir essa meta, que é a consciência do consumidor. Tá joia, eu quero agradecer aqui a presença do Geraldo Rosa, coordenador do PROCON Municipal. O PROCON está aí para isso, né, para dar esse apoio, esse suporte. A gente, claro, gostaria que fosse quanto menos acionado possível, né, Geraldo, nesse aspecto, obviamente, né, como órgão de educação financeira, de orientação, acho que o PROCON é muito importante. Agora, essas demandas realmente elas trazem um desgaste, né? Você ir para o PROCON, acionar uma empresa, traz todo um problema. Mas quando não tem jeito, não há como fugir. Isso, né? A gente busca isso, né? Quando a gente fala aí um total de 5.700 e poucos atendimentos, a gente gostaria de estar aqui hoje falando assim, Cláudio, esse ano 2017 tivemos 100 e poucos atendimentos. Pois é, chegaremos lá. Não é porque a gente não queria trabalhar ou não queira trabalhar, não. É porque a gente não teria sido acionado e o consumidor não teria sido lesado, né? Esse é o nosso objetivo, ter um consumidor saudável, sem ser prejudicado, né, pelas empresas, e as empresas satisfeitas também têm um bom retorno e está prestando também um bom serviço e consciente também. Bacana esse bate-papo, mais uma vez com o Geraldo Rosa, coordenador do PROCON Municipal. Bom, para quem precisar, né, acionar o PROCON, é só procurar ali na Avenida Augusto de Carvalho? Augusto de Carvalho, não, Augusto Calmon. Augusto Calmon, perdão. Isso, na antiga Câmara Municipal. Na antiga sede da Câmara Municipal, viu, gente? Ali você pode procurar o PROCON para os atendimentos ao longo da semana. Geraldo, obrigado pela presença mais uma vez, viu? Cláudio, o PROCON que agradece mais uma vez essa oportunidade de estar aqui, chegando até os consumidores, levando as informações e um pouco de consciência
consumirista. Esclarecimento, né? Obrigado, Geraldo. Bom, você que está na Grande Vitória e sempre nos vê pelo canal 20, via RCA, eu agradeço a sua audiência. Pessoal de Linhares e região, continue participando conosco, deixando sua sugestão, recado na nossa página no facebook.com/TVC Linhares. Para rever essa entrevista, compartilhar, acesse o nosso canal também no YouTube. Só digitar TVC Linhares. O telefone da redação aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.